Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa edição especial do Lumina Podcast. Mas antes de falar para vocês quem são os nossos convidados de hoje, eu tenho um convite para te fazer. Tá querendo participar de um podcast ou mesmo tem um projeto de podcast, mas ainda não sabe onde gravar? Vem para o Lumina Studio, nós temos toda a estrutura que você precisa para gravar o seu podcast, o seu conteúdo para as redes sociais, enfim, o que você precisar para aparecer para o Brasil, para o mundo e ser relevante naquilo que você trabalha, no que você apresenta na sua rede, tudo bem? Entre em contato com a gente no @LuminaStudioBR e vem para cá. E começando aqui o nosso episódio de hoje, é um episódio especial por quê? Primeiro porque eu tô com uma pessoa assim, que é das duas pessoas especiais da minha vida, que é o meu pai. Já ele vai aparecer aí para vocês. E por que ele tá aqui hoje? Ele tem um carro elétrico e ele conseguiu a façanha de 100 mil quilômetros rodados neste carro em 2 anos. Isso aí é, assim, eu mesma não acreditava há um tempo atrás que isso seria possível, mas assim, participando um pouquinho, sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, não é isso? Mas vamos saber um pouquinho mais dele. Papai, seja bem-vindo. Obrigado, te amo. filho. Muito bom ter você aqui, lá vou eu chorar. Mas Obrigado, conta filho. pra gente, pai, se apresenta e... Ai, lá vou eu. Eu fico emocionada, aí você também tá quase chorando, meu carro Ué. me arrebenta. Você chora, ué? Mas não tem problema, a gente continua assim mesmo. Se apresenta pro pessoal, conta pra gente o porquê do carro elétrico, como que você conseguiu isso, vamos lá. Bem, filha, primeiro é um prazer estar aqui contigo, né? É lindo. Você, obrigado, Marcelo. Bem, o carro elétrico surgiu há mais ou menos uma década, quando eu fiz o primeiro test drive num carro. Peraí, eu te apresentei como papai, como é que você chama? Bem, pessoal, meu nome é Vivaldo Caldas, né? Eu, por acaso, sou o pai da Isadora. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz um test drive num Prius, Prius, né? Prius. Que é híbrido. E fiquei apaixonado pela questão do silêncio, de rodar, né? Só na parte elétrica. E eu pensei, nossa, eu quero um carro para mim, mas eu quero um carro elétrico. Eu não quero um carro que dependa de motor a combustão, porque eu não vou sair da combustão, né? Aí a gente construiu uma casa nova, eu já construí a casa pensando nessa possibilidade, né? De colocar painéis fotovoltaicos e conseguir a minha energia. E pensei, então essa energia que eu vou gerar vai alimentar o meu carro. Então eu não vou gastar com posto de gasolina. Foi tudo friamente Foi calculado. friamente calculado. E já tem 9 anos que eu tenho energia solar em casa. E depois disso vieram as oportunidades de comprar um carro elétrico. E eu fiquei selecionando os carros. Eu fiz um mapinha, né? Eu aconselho todo mundo a fazer isso também, né? Porque eu queria um carro que me levasse a minha terra, a terra da Elise, que é a minha esposa, né? E a fazenda. Ou seja, que me atendesse a um raio de pelo menos 400 quilômetros, que é o que esse carro que eu tenho hoje faz. Ele me atende tranquilamente nesse raio. Então, me satisfaz 100% naquilo que eu preciso. Ah, legal. E junto com o Vivaldo, meu pai, hoje, tá o Denner também. Denner, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Denner é um amigo que vocês conheceram em grupo de carro elétrico, não é isso? Sim. Se apresenta, por favor, Denner. Então, eu queria falar primeiro que é um prazer, né? Estar aqui participando do Lumina Podcast, estar aqui nessa edição especial, né? Meu nome é Denner, eu tenho 30 anos, sou aí dono de um carro elétrico, né? Conheci o Vivaldo aí, também nesse mundo do carro elétrico aí, que é algo apaixonante, né, Vivaldo? Com certeza. E você tem o carro elétrico. E por que você escolheu um carro elétrico? Bom, a primeira, eu sempre costumo falar, né, que o primeiro motivo para mim ter escolhido o carro elétrico foi a economia, né? A economia ali é algo que eu costumo falar que se a gente for fazer conta mesmo, o carro elétrico ele sai disparado ali na frente. Então, economia e por segundo motivo, conforto mesmo que o carro pode oferecer para a gente. Denner, meu pai me apresentou para você, acho que foi no ano passado, né, pai? E a gente estava conversando a respeito de mobilidade, né, no carro elétrico, e tem uma particularidade, você não tem um carro elétrico só para você andar, né? Não. Você trabalha com o quê? Conta pro pessoal.
Eu trabalho como motorista de aplicativo, né? Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte. E é minha renda principal ali, né? O que eu trabalho. Então, o carro elétrico ele veio bem a calhar ali, não só para poder usar, né? No dia a dia ali com a família, mas também para poder usar ele para trabalho ali, ter o recurso próprio através do carro. E a vantagem, ele tá bem acima dos outros carros hoje. Bem acima, bem acima. A economia é surreal, né? Tanto ali com relação ao combustível, o abastecimento ou o carregamento, né? Manutenção, tudo. O carro elétrico, ele se destaca aí muito. E qual que você elegeu? Eu elegi o BYD Dolphin GS, né? Que é o intermediário ali dos Dolphins, são 3 modelos. Ah, sim. Né? Tem o Dolphin Mini, que é o modelo de entrada, o Dolphin GS e o Dolphin Plus. E eu escolhi o GS para poder estar comigo aí nessa caminhada. Nossa, legal. E, pai, qual que é o seu? Meu um BYD OnePlus. E por que você escolheu esse carro? Como eu disse antes, eu escolhi porque, primeiro, ele se encaixou no meu orçamento na época, né? Uhum, E se encaixou na autonomia que eu precisava. tá. A autonomia prometida é 480, mas ele não chega a 480 se não for somente urbano. A gente tem vários grupos de proprietários de carros elétricos, né? E algumas pessoas já relataram 500 quilômetros de autonomia dentro da cidade. Ah, tá. Dentro da cidade, ele é mais econômico do que na estrada. Uhum. E na estrada também vai depender de uma série de fatores o resultado final da autonomia dele. A gente vai até conversar sobre isso durante o nosso bate-papo aqui, né? Então, assim, se encaixou no financeiro e naquilo que eu necessitava em termos de autonomia. Mas, pai, eu lembro que quando você comprou o carro, né, veio aqui a primeira vez, demorou, assim, você saiu de Paracatu. Não, saiu de Paracatu. Vou contar de Paracatu porque foi de onde você saiu para poder vir para cá, que você veio com minha avó, não foi? Foi. Então, você demorou um tempo a mais para poder chegar aqui por conta de carregador. Foi isso? Não, de Paracatu para cá é tranquilo. Por quê? Porque o meu carro vai de Paracatu a Curvelo, que tem um carregador rápido. Ah, tá. Então ele vai. O carro dá autonomia, inclusive eu vim para cá agora nesse mesmo trajeto. Saí de Paracatu e vim até Curvelo. Abasteci lá na JBA, do Benigno, cara super gente boa. E aí a gente abastece lá e vem para cá. Aqui roda com essa carga, ou então abastece aqui, né? Que agora, graças a Deus, tem muitos pontos, né? Não, a gente vai falar sobre isso. E fico e volto e abasteço lá de novo e volto para casa. E dá quanto tempo de viagem, mais ou menos? Aumentou muito o tempo de Não, viagem? aumenta em torno de 1 hora. Então, uma viagem que seria de 500 quilômetros, dá 7 horas mais ou menos, foi para 8, vamos dizer assim. De carro a combustão você consegue fazer em 6 horas e pouco, né? Uhum. Do carro elétrico, 7 horas, mais ou menos. E você já viajou de carro elétrico, Denner? O mais longe que eu fui com um carro elétrico foi em Pouso Alegre, né? Daqui de Belo Horizonte até lá dá uma média de 390 quilômetros, mais ou menos. Foi o mais longe que eu já fui com ele. E a autonomia do seu carro, ela permite que você vá daqui até lá sem precisar carregar e carregar só lá em Pouso Alegre, ou você precisa fazer um carregamento no meio? Eu precisei fazer um carregamento quase chegando lá, né? Eu optei ali, eu tinha outros pontos de carregamento, mas eu optei por esticar um pouco, né? A bateria que eu tinha, até para poder testar um pouco do carro, de como que era ali no uso. Uhum. Mas eu precisei fazer uma recarga antes de chegar lá. Eu não conseguiria chegar, até porque a autonomia dele ali marca no painel 405, mas efetivamente mesmo ele dá ali uns 320, 330 quilômetros mais ou menos na estrada, assim. Ah, sim, é por que é causa o da que ele vai estrada, dar. né? Isso. E aqui na cidade, a autonomia da sua bateria vai a quanto? Então, aqui em Belo Horizonte, né, por ter muito morro, ladeira e tudo, acaba que iguala um pouco a quilometragem na estrada, Ah, né? tá. Em cidades mais planas, eu acho que o Vivaldo consegue confirmar isso, igual é em Brasília, né? Você consegue render mais porque você esforça menos do motor do carro e da bateria, consequentemente, né? Então, eu já ouvi falar aí de pessoas que fizeram 360, uma média assim, 370 em cidades mais planas. Né? Em Belo Horizonte, como tem muito morro e Aqui tudo, acaba que iguala um pouco. Eu fico nessa média aí de 320, 330 quilômetros também aqui dentro. Mas para viajar, então, já que você falou que não muda muito o tempo de viagem, tem bastante carregador. Hoje é mais fácil de carregar, mas não era assim, não.
Nossa, eu comprei o carro em dezembro de 2022 e peguei dia 21 de janeiro de 2023. A gente não tinha nenhum carregador rápido em Brasília. Eram só carregadores públicos não pagos, inclusive, eram de graça, mas eram carregadores que demoravam para carregar. Então, assim, foi um desbravamento mesmo, foi um pioneirismo caro que a gente pagou, né? Hoje, Belo Horizonte, quando eu vim para cá, eu carreguei na tomada da casa da André, que é a nossa prima, num tomadinha de 10 amperes, para voltar para Curvelo e carregar de novo. E, assim, hoje a infraestrutura está muito melhor. Tá sem comparação de melhor. Tá, você carregou na tomada de casa aqui, né? Isso. E você fazia isso lá atrás. Mas hoje, como é que tá hoje? Lá atrás era ruim, né? De carregador. Não tinha em Brasília. Em Anápolis tinha carregador? Não, Em Anápolis não tinha carregador. não. Nem Goiânia, nem Anápolis. O Centro-Oeste era muito ruim de carregadores. Só tinham carregadores em São Paulo e o sul do Brasil. Assim, para cá não tinham carregadores nenhum. Sério? Aí ficamos nessa batalha aí durante muito tempo. Hoje, se você olhar no PlugShare, que é o aplicativo que a gente mais usa para verificar onde tem os carregadores, está coalhado de carregadores. A gente deve ter em torno de 2.500 carregadores DCs, que são os rápidos, né? Uhum. Ou semi-rápidos, que é de acima de 30 kW. E a carregadores de 240, 300, até me parece que 350 kW. São Paulo tem postos. São Paulo hoje tem eletropostos iguaizinhos os postos de combustível. Ó. Tem lá 6, 8 máquinas para carregamento de carro elétrico. Carretas, vans, carros comerciais, né? Então, assim, a coisa está evoluindo bastante. E para abastecer-se no eletroposto, é necessário o frentista? Vamos dizer assim? Não, é uma forma completamente autônoma de se abastecer. Não precisa de ninguém para te apoiar. Você mesmo com o aplicativo daquele carregador você faz o carregamento, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa até divertida, às vezes, né? Porque as pessoas criticam muito, algumas pessoas que não conhecem, né? Que não detêm conhecimento do assunto, criticam, mas para viagem vai demorar muito. Eu falei assim, tá, a cada 300 quilômetros você não consegue parar para poder ir ao banheiro, fazer um lanche. Eu já cronometrei, você sabe que eu gosto de viajar, né? Sim, nossa. A gente viajava muito, né? E hoje eu ainda viajo muito. Então, assim, a gente parava a cada 200 quilômetros, 250 quilômetros para ir ao banheiro, para poder comer alguma coisa e ficava 45 minutos, 1 hora parado naquele lugar. Então, esse 45 minutos, 1 hora, você facilmente carrega o seu carro até 100%. Não é necessário carregar até 100%, porque a bateria tem uma série de pormenores que é mais vantajoso você carregar até 80%, 85%. Por quê? Porque ele recebe uma velocidade, uma carga maior. Então, isso aí é meia hora. Dependendo do carregador que você vai frequentar, meia hora você carrega um carro. Vou contar uma história aqui, daí eu quero te perguntar se é possível fazer isso de carro elétrico. No ano 2000, a gente fez uma viagem, foi a viagem mais longa que eu já fiz de carro na minha vida, né? Eu tinha meus 10 anos de idade, né, pai? Tinha. E a gente veio de Santarém do Pará até Belo Horizonte de carro. Nós viemos de carro. Meu pai tinha uma Blazer na época. A diesel, tá, Estevam? A diesel. E nós viemos, ele mandou o carro de Santarém para Belém de balsa. Então, nós descemos de Belém até aqui de carro. Quantos quilômetros? E voltamos, exatamente. Nós ficamos aqui o mês, Acho não que foi? uns cerca de 2.500, 2.300 quilômetros mais ou menos. Se fosse hoje, dá para fazer essa viagem de carro elétrico? Olha, eu não vou te falar com certeza, mas deve dar, porque o Nordeste, o Norte do Brasil, cresceu bastante em termos de carregamento. Você já sai hoje de Brasília, vai a Palmas, no Tocantins, tranquilo, de carro elétrico. Tá, nós passamos por Imperatriz, se não me engano. Passamos, Não, Imperatriz é Maranhão. Passamos por Imperatriz. Tocantins foi na atividade do príncipe. Foi mesmo. Aí, assim, pelo interior não passa, mas pelo 153 já dá para rodar. Uhum. Entendeu? Assim, fazendo o proprietário de carro elétrico, ele é um matemático. Ele tem que fazer conta, e tem que olhar a temperatura, tem que olhar o relevo da pista, para saber como que ele vai pisar, a temperatura que ele vai andar, né?
a temperatura que vai estar na hora que ele estiver rodando, porque isso vai influenciar na autonomia da bateria. Uhum. Então, assim, é tranquilo para quem sabe fazer conta. Entendi. Então, assim, não é um negócio de outro mundo, tá? A gente já ajudou muita gente do grupo a fazer uma viagem. Outro dia mesmo eu estava ajudando o Augusto, o Guto, abraço Guto, lá de Jequié. Ele tem um carregador lá e ele levou o carro dele a Salvador para fazer revisão. Tá. E são 360 quilômetros. Eu acho que ele mandou de guincho e ele ia buscar de guincho. E eu falei assim, rapaz, deixa de ser frouxo, vem dirigindo. E ele falou assim, e dá, viu? Eu falei assim, dá, Augusto, pode ir. E a gente veio monitorando a viagem dele. Ele veio falando comigo onde é que ele estava, qual o percentual de bateria que ele tinha gasto e tal. E ele tem esse vídeo comprovando, tá? Se alguém quiser questionar. Ele fez Salvador, Jequié e chegou com 20% de bateria ainda. Nossa. São 362 quilômetros, eu E acho. qual que é o carro dele? Um Yuan, igual o meu. Igual ao seu? É igual o meu. Inclusive é da mesma cor. Ó, é o clone. É o clone. Legal. E, Denner, aqui na cidade, né, como motorista de Uber, quando você vai buscar um passageiro, ele vê com um carro elétrico, existe muita curiosidade, o pessoal conversa com você, te faz muitas perguntas? Sim, sim. O pessoal costuma fazer muita pergunta, até por ser algo novo, assim, né? Tipo, Uhum. relativamente novo, principalmente nesse meio do aplicativo. Hoje não mais, assim, até porque muitos motoristas começaram a ver essa vantagem, né, no carro elétrico e começaram a adotar o modelo ali também para trabalho. Então, acaba que ficou um pouco tendo mais carros, né, elétrico ali no mercado. Mas eu peguei meu carro, tô com ele mais ou menos há 7 meses, né? E quando eu peguei ele lá atrás, todo passageiro que entrava ali perguntava do carro, elogiava o carro, né? Falava que era muito diferente e tal. Hoje ainda acontece isso, Uhum. mas com menos proporção com relação ao começo, né? Hoje tem mais curiosidades, assim, em saber tempo de carregamento, autonomia do carro, questão com relação à manutenção, né? O pessoal fica muito curioso com relação a esses detalhes, assim. E você carrega em casa? Não, o meu carregamento, eu dependo totalmente da rua hoje, né? Eu moro num condomínio. Ah, sim. Esse condomínio eu tentei fazer a instalação lá, né? Pedi autorização, não tive autorização para poder fazer a instalação lá. Uhum. Não é uma regra de condomínio, tem alguns que autorizam, outros não. Acho que vai muito da gestão, né? Sim. E então eu acabei não conseguindo colocar o carregador em casa. Então eu dependo totalmente do carregamento na rua. E como que era assim? Eu lembro quando a gente conversou, você falando das suas dores, né? Mas conta pro pessoal quais são as dores do motorista de carro elétrico aqui em Belo Horizonte especificamente. Bom, aqui eu acho que é muito com relação ao carregamento, né? Lá no começo, quando a gente conversou, nesse período, tinha recém comprado o carro, né? E eu lembro que era justamente com relação ao carregamento do carro, né? Eu até falei com o Vivaldo, cheguei a mandar para ele um vídeo na época, a gente comentando sobre o carregador e tal, de um posto, né? Um ponto de carregamento que a gente tem aqui, que é um dos mais conhecidos. E lá, tipo assim, ter 6 carros na fila, 5 carros na fila, cada um ali levando 1 hora para poder carregar, né? E eu, dependendo do carregamento na rua, eu precisava de aguardar ali, ou então fazer alguma manobra, né? Ir para casa, ficar ali próximo ali e tudo para o tempo passar. Então, essa era uma das maiores dificuldades, assim, das maiores dores, né? Do carro elétrico. Hoje já está mais tranquilo, aqui em Belo Horizonte já tem bastante ponto de carregamento, as próprias lojas concessionárias já estão colocando, né? A maior parte delas. Tem outras empresas também, igual a Nowcharge aí, que está dominando o mercado agora, né? Sim. Tá muito bacana isso aí que eles estão fazendo, instalando os carregadores. Então, assim, acaba que está mais tranquilo. Hoje eu já não preciso esperar tanto, né? Ontem mesmo fui fazer um carregamento, acabei ficando esperando lá, mas por opção, porque tinha alguns amigos lá, a gente ficou conversando e tudo, mas eu poderia ter ido em outro carregador ali, com certeza ia estar liberado. Então eles não estão mais tão distantes um do outro, né? Os carregadores já Não, estão mais próximos, né? sim, sim. E onde tem mais carregadores, você falou que tem muito em concessionárias também, né, pai? Falou que tem muito em concessionária e tal.
Mas, por exemplo, posto de gasolina, tem uns que são tão pequenininhos, assim, e não teria um espaço para colocar. E posto de gasolina, assim, o pessoal fala assim, eu vou carregar ou vou colocar combustível, né? Já pensa logo no posto de gasolina. Mas não tem necessidade de ser um posto de gasolina, né? Olha, esse é um mercado que, a meu ver, né? Sim, Do jeito que a gente olha o mercado, não depende de posto de gasolina. Os donos de posto de gasolina têm que se atentar para isso. sim. Porque um carregador de carro elétrico aí de 30, 60 quilowatts, mais ou menos, ele não precisa de uma infraestrutura muito robusta para ser instalado. Sim. Então, não necessariamente precisa ser em um posto de gasolina. Seria bom se tivesse? Sim. Existem vários postos de combustíveis de combustível que têm carregadores. Tem um exemplo muito interessante que eu cito de vez em quando para o pessoal, é sobre um posto de combustível em Feira de Santana, que colocou uma bomba do mesmo jeitinho que é instalada uma bomba de combustível. Os carros chegam, fazem o serviço deles lá autônomo, né? Faz o carregamento autônomo, na mesma linha das outras bombas de combustível. Então, assim, são iguaizinhos. Iguaizinhos. Só que um é autônomo e o outro precisa de um frentista, né? Uhum. E usam... E Feira de Santana, por exemplo, que não tinha, me parece que há uns 6 meses, nenhum carregador, hoje tem 5. Tem vários lugares que estão, assim, muito adianta. Brasília deve ter mais de 35 carregadores rápidos. Nossa. Goiânia tem um absurdo. Uberlândia tinha 1, tem 8. A estrada que você vai pegar, você não precisa, você não depende mais de passar naquele lugar para fazer um carregamento. Itumbiara tem 2 carregadores. Na estrada entre Itumbiara e Goiânia tem mais um carregador. Cristalina tem 1. Então, assim, a gente fica... é difícil de fazer viagem? Cara, não é. Se fosse pensar hoje, 2 investimentos que eu faria, se eu tivesse condições, né? Lógico, fazer. Seria carregadores de veículos elétricos e uma transportadora, usando exclusivamente veículos elétricos. Uau. Porque a manutenção é muito baixa, o custo de quilômetro rodado é muito baixo e a renda, o lucro seria maior. Tá, você falou de manutenção. O carro elétrico, em relação ao carro a combustão, né? Questão de manutenção, como é que é? Bem, você tocou num ponto interessante que é onde dói mais, né? Oh, Olha, meu carro está com 101.500 quilômetros hoje. Eu fiz 6 revisões e gastei em torno de 450 pulando e 1.230, mais ou menos. Então, é 2 de 450, uma de 1.230. Eu não sei quanto que está a tabela hoje. Inclusive, tem que fazer revisão quando eu voltar, né? isso são os valores. São os valores. E assim, eu não gastei nada de manutenção. Não troquei nem pastilha de freio, não troquei... Para te falar a verdade, eu não troquei nem a paleta do para-brisa. Uau. Né? Mas Com 100 mil quilômetros não trocou nem isso? 101.500, tá? Mas assim, Tem que ser exato. a grande vantagem do carro elétrico que eu vejo é o seguinte, é você pegar o carro, comprar o carro, porque a questão de precificação, a que a gente reclama bastante, é a questão de precificação. Principalmente a BYD, a gente reclama muito que ou a turma do comercial não fez uma pesquisa legal para colocar o preço inicial, porque quase sempre, em 90% dos preços que eles colocam, eles erram o preço inicial. Ou seja, lança um carro num preço de 270 mil, como foi o meu, né? E logo ele está vendendo, não sei quantos meses depois, uns 8 meses depois, estava vendendo o mesmo carro por 200 mil. Ou seja, a própria empresa desvalorizou o carro dela. Uhum. Mas quem comprou o carro a 200 mil, nesse 1 ano e pouco para cá, ele perdeu 10% em termos de FIP. Entendeu? Agora, quem comprou, por exemplo, a BYD lançou uma picape híbrida, 400 e não sei quantos mil reais. Todo mundo criticou, porque não souberam precificar a caminhonete. Colocou a caminhonete acima de um patamar que não era o real. Aí te dá bônus. Eu acho um absurdo, porque o bônus, eu vou colocar vou te dar um bônus de 100 mil, eu vou te vender meu carro, tá? Uhum. Mas ele vale 180 mil na FIP, mas eu quero 280 mil no meu carro e te dou um bônus de 100 mil. O que você está ganhando com isso, sendo que você consegue o carro no mesmo preço? Um outro carro no mesmo preço que o meu. Então não funciona isso de bônus. Comercialmente, para mim, não funciona.
Ah, o carro vale 299 mil, mas eu te dando um bônus de 40. O preço ficou errado. Entendi. Está errado o preço. Então baixa a tabela dele, né? Como baixaram. Estavam vendendo o carro a 270, baixou para 238.500, eu acho, hoje. E não baixou disso, não subiu disso. É muito melhor você errar o preço para baixo do que para cima. Por quê? Porque para baixo você valoriza o seu carro assim que você sobe a tabela. Mas no caso da BYD, por exemplo, não. Ela desvalorizou o próprio carro dela. Então isso para o mercado é uma visão horrível. Mas eu estou falando da minha satisfação em termos de carro. Sim. E não do preço que eu paguei, né? Que é o que muita gente reclama lá no grupo. Mas assim, o meu carro, eu estou falando do meu carro, né? E o Dene é do dele, né? Então assim, o meu carro eu estou muito satisfeito com ele. Não posso reclamar. Mas tem um motivo especial para você ter escolhido a BYD? Tem. A questão que eu te falei no início, a questão da confiança na marca. Eu estudei, eu troquei ideia com outras pessoas, principalmente com o Marcos Paulo, lá do Diário do Carro Elétrico, que ele já tinha feito, eu não fiz test drive no carro para comprar, porque não tinha na concessionária. Quando eu comprei, tinham 10 concessionárias no Brasil. E hoje deve ter mais de 150 concessionárias. Que isso, em 2 anos? É, só Brasília que tem 6 ou 7 concessionárias, eu acho. Só BYD. Uhum. Fora as outras marcas de carro elétrico, GWM, Jaque, Mercedes, BMW, Volvo, né? Então, assim, tem demais. E o carro elétrico está cada vez mais, se você vê na rua, já não é novidade. As pessoas já não te param mais para perguntar, né? Que antigamente a gente era tipo um ETzinho, né? Parava para perguntar, deixa eu ver como é que funciona, se não faz barulho, né? Exato. Então, assim, a gente era meio ET. Mas agora não, agora já estão acostumados, como o Denner falou, que já não perguntam tanto para ele assim sobre o carro, por quê? Porque já está uma coisa mais rotineira. O pessoal já vê muitos carros na rua, né? Opa, eu estava esquecendo de perguntar, qual foi a viagem mais longa que você chegou a fazer com o carro? Boa pergunta. Eu fui a Jaraguá do Sul. Foram 3.220 quilômetros em 4 dias. Que isso? A gente saiu de manhã, dormiu em São Paulo e foi... Qual foi o trajeto? Começa. A gente saiu de Anápolis, foi a Itumbiara, Uberlândia, Santa Rita do Passa Quatro, que tem um hub muito bom da Go Electric, o Danilo Guastapaglia, gente boa demais. Aí abastecemos lá, fomos a Limeira, eu completei o tanque, né? Aí depois a gente foi a Cajati, depois a gente desceu a Serra, Curitiba, e fomos até Joinville, jantamos lá, e enquanto o carro carregava, inclusive, não precisava, mas a gente aproveitou que o lugar tinha um carregador, a gente carregou, e fomos dormir em Jaraguá. Nossa, isso tudo deu 4 dias de viagem para chegar lá? Não. Eu saí de manhã, cheguei no outro dia, à tarde. E voltou 2 dias depois? Aí a gente negociou, que a gente tinha que negociar lá. Ah, tá. E a gente saiu de Jaraguá, foi para Matinhos, Caiobá, no Paraná. E não tinha carregador lá. E foi lá que eu conheci o Marcos Paulo, inclusive. Aí a gente ficou lá numa pousada, eu e o Braga, meu fiel escudeiro, meu companheiro de viagem, nosso, né? Nosso companheiro, verdade. Né? Aí a gente dormiu lá em Matinhos e o ABRP, que é o aplicativo que a gente usa para calcular percentual de bateria que vai chegar em algum lugar, ele dizia que eu não ia chegar em Cajati, que não poderia chegar lá. Aí eu falei assim, você não me conhece? Aí desafiei o aplicativo, peguei o carro mais ou menos às 5 horas da manhã, subimos a serra, cheguei em Cajati com 5% de bateria. Aí de lá de Cajati a gente foi para Limeira de novo, abasteci lá. E depois abasteci de novo lá em Santa Rita do Passa Quatro, em Uberlândia, e fomos para Catalão. E não passou nenhum apuro? Não. Nenhum. Já passou algum apuro? Eu já passei vários apuros, nossa. Já cheguei, por exemplo, em Uberlândia, quando tinha um só carregador. Eu cheguei e tinha um colega que tinha acabado de chegar. E só tinha um carregador. E ele não era tão rápido assim. Sim. É um carregador de 45 e ele carregou o carro dele até 100%, apesar de não precisar. Aí eu fiquei lá 1 hora esperando, 1h15 mais ou menos, esperando ele carregar. Aí mais uma meia hora que eu precisava de carga, fiquei 1h45 esperando mais ou menos. Hoje, eu não recomendo
o pessoal a viajar demais final de semana ou feriado prolongado. Por quê? Porque a malha de carregadores ainda não é suficiente para poder todo mundo chegar de uma vez e abastecer, né? Mas os pontos são fantásticos. Os pontos são bons restaurantes, são boas lojas de conveniência, são shoppings, como a Naucharge usa aqui, né, em Belo Horizonte. Sim. São, assim, porta de concessionária, são restaurantes, são churrascarias. Então, são lugares que, se você parar, você vai ter uma acolhida legal. Vai ter uma estrutura, né? Tem uma estrutura para te receber. E eu costumo dizer para o pessoal que tem um ponto legal, falo assim, olha, o proprietário de carro elétrico é uma pessoa que vai chegar no seu estabelecimento e vai consumir no seu estabelecimento. Porque ele vai ficar ali meia hora, pelo menos, né? Porque é o que a gente recomenda, né, para um carregador bom. Então, assim, ele vai ficar ali, então ele vai consumir contigo, vai fazer um lanche, vai jantar ou vai almoçar. Então, que abram o olho para esse mercado, que é um mercado bom. É um mercado abre para várias, tem várias vertentes, né? Tem vários lados, você pode colocar num lugar que tenha farmácias, que tem um supermercado. Isso aí Isso, atacadistas, supermercados, farmácia, qualquer lugar você pode colocar. Então, assim, não necessariamente você precisa de um posto de gasolina. A gente fala de posto de gasolina que seja 24 horas para beira de estrada, que aí o cara pode viajar a qualquer momento, né? Como tem alguns em beira de estrada que são 24 horas. Né? Muito bons, por sinal. Então, assim, são preferências, mas não necessariamente obrigatório. Muito legal. E você, Denis, você já passou algum apuro com o seu carro, assim, nesses 7 meses? Já, eu passei um aperto, assim, que eu considero o maior deles. Foi uma vez que minha esposa passou mal e tal, eu estava trabalhando, gastei boa parte da bateria ali. Não carreguei o carro quando eu fui para casa, que eu tenho costume de carregar. E minha esposa passou mal, eu precisei ir com ela pro hospital ali, né? E fui só consumindo a bateria, consumindo. Voltei para casa e quando eu cheguei em casa eu olhei, vi que não ia dar autonomia ali para chegar. Na verdade tinha autonomia, mas eu sei que acaba consumindo um pouquinho mais do que marca lá. Falei, se eu chegar lá vai ser no aperto. E eu lembro que eu estava subindo um morro lá, né, uma ladeira para chegar no posto. E o carro chegou a 1% de bateria. Nossa! Bateu 1%. Aí ele reduziu, né, a potência ali, ele começa a reduzir mesmo para economizar a bateria. Só que por eu saber disso, eu falei, eu vou ir fora de um horário de pico, né, vou num horário mais tranquilo, sair de casa tipo umas 10 horas da noite, porque se acontecer alguma coisa, eu também não atrapalho o trânsito, enfim, né. E daí eu consegui chegar lá, esse morro que eu subi, depois eu desci ele, e eu consegui fazer a regeneração ali, né? Eu fui usando a regeneração e cheguei no posto lá com 2%. Meu Deus, eu fiquei imaginando Mas foi um sufoco. Trancado não passava nem Wi-Fi. Mas chegando aqui dessa vez agora, você chegou com 2%, 1%? 1%. Cheguei em Curveira 1%. Olha lá. Tem juízo. Foi mais ou menos calculado, né? Eu calculei, eu andei um pouco mais quando eu saí de lá, de Paracatu. Eu andei um pouco mais porque tava de madrugada, eu saí 5h20, né? Mas aí a hora que eu virei para Curveiro, tava com 14%, eu falei assim, nossa, agora eu tenho que andar pianinho, senão eu não vou chegar. Mas cheguei, ainda dá para andar mais uns 5 km ainda. Mas o que eu acho legal do carro elétrico, assim, Vivaldo, interrompendo você, é que a gente consegue ali, acompanhando no painel, né? Você consegue ter esse controle. Diferente do carro a combustão, eu viajei, trabalhei durante um tempo numa empresa onde a gente fazia muita viagem, né? Eu atendia ali segurados, né? Era uma empresa que prestava serviço para seguradora. E o carro, a combustão, o máximo que você faz ali é olhar o ponteiro dele lá, né? Ele te dá uma autonomia ali que geralmente não é tão precisa assim. O elétrico também não é preciso, mas é um pouco mais, né? E você consegue, eu não consegui, tipo assim, controlar a menos que seja no pé, né? O elétrico ele já te dá, ele te mostra ali quando o carro está regenerando, quanto ele está regenerando ali naquele momento, então acaba que a gente consegue fazer esse controle ali e chegar, mesmo que às vezes no limite, né? A gente consegue chegar ali no destino final ali. Então ele meio que ele consegue gerar energia para ele mesmo? Sim. Isso.
Pô, gente, isso é chique demais. É uma proporção pequena, né, com relação Uhum. ao que ele precisa mesmo para carregar a bateria toda, mas que no final, ali ao longo do uso da bateria, ele te entrega ali no meu carro, particularmente que tem a bateria menor, né, ele entrega ali uns 20, 30 quilômetros a mais, assim, Só com a só com a regeneração. regeneração. Mas e Legal. no caso de acabar a bateria? Aí é só Só reboque. guincho. Reboque. Só reboque. Não tem um carregador portátil, alguma coisa assim que tem como Não, usar? é lógico. A grande vantagem é essa, né? Qualquer tomada que você for usar, se você tiver um carregador portátil, igual como eu tenho no carro, né? Eu carrego em qualquer tomada. Qualquer tomadinha de 10 amperes, mesmo que seja 110, aí vai carregar bem lento, né? Mas eu carrego na fazenda uma tomada de 20 amperes, 220. Eu chego mais ou menos umas 18 horas, quando é no outro dia, 8 horas da manhã. Não, 10 horas da manhã tá carregado. Chego lá na sua avó, Uhum. né? Que tem uma tomadinha de 20 amperes também. Como eu fiz dessa vez, cheguei lá, botei o carro para carregar, saí com o carro, andei com o carro um pouco, voltei, botei para carregar e saí no outro dia. E já com 25 horas ele estava carregado. Eu fiquei lá 2 dias, quer dizer, ficou com sobra, né? Sim. Mas carrega. Qualquer tomada. Chegou lá, bota. Ah, posto de gasolina tem uma tomadinha de 20 amperes. Eu pago o consumo. Tem, pode colocar aqui. Pronto, coloca, carrega. Acaba de chegar no seu destino, tranquilo. Aí é essa uma certa É, vantagem, é isso, a né? vantagem Você é não tem essa. que. O combustível você tem que buscar no posto, né? Tem que mandar Sim. alguém buscar lá. Não. O carro, se tiver uma tomada, qualquer tomada que seja, se você tiver um carregador portátil compatível, que seja bivolt, que seja de amperagem ajustada, aí é ajustável, aí você pode carregar em qualquer tomada, sem problema. Tá, e uma. Então tá, é energia, gasta energia, né? Então, assim, se quem for fazer em casa, né, na energia normal, da CEMIG, seja de qualquer outra concessionária de energia, vai gastar e vai cobrar por isso. Ainda vale a pena, mesmo quem não tem energia solar, ter o carro elétrico? Para Oxi, carregar em Vale. casa? o Denner que paga mais caro do que eu para carregar, vale a pena? Imagina quem tem energia, mas vale a pena de qualquer jeito. Você vai pegar o custo do quilowatt-hora hoje. Suponhamos que seja R$ 1 para ficar uma conta mais simples, Tá. ok? A bateria do meu carro tem 60 quilowatts, então eu vou gastar R$ 60 para encher a bateria dele, certo? Correto? Uhum. Com essa carga de R$ 60, eu rodo 350 quilômetros. É só fazer as contas. Quanto você rodaria num carro a combustão? Com R$ 60. Dá o quê? 10 litros de combustível? Quase, né? Dá menos. Daria num Se carro for do gasolina, porte. dá menos. Num porte de uma SUV média, vai fazer 10 km por litro. Você vai rodar Quase nada. Quase 100 nada. 100 quilômetros, quilômetros porque e 10 muito. litros, vai rodar 100 quilômetros. Eu Então a acho. vantagem é muito grande. E vale ressaltar também, eu acho que essa questão do porte do carro, né? Eu tava até. A gente estava comentando aqui antes de começar, né, o podcast, que o carro, quando eu fazia as contas, fui fazer a conta quando fui pegar o carro elétrico, eu tinha um carro que era ano 2013, 2014, né? Eu rodava ali na categoria X, que é a categoria de entrada, né, da Uber. Não tinha ar-condicionado, era um carro manual, um carro com 10 anos de uso, né? Era um carro bem conservado e tudo, cuidava muito dele, mas era um carro mais antigo, né? E quando a gente coloca no patamar ali a questão da qualidade do carro, né? Hoje eu tô com um carro 10 anos mais novo, que eu consigo rodar no ar-condicionado o dia inteiro, eu pego outras categorias no meu serviço, né? Um carro muito mais confortável. E quanto você gastava de combustível quando você estava no outro carro? No outro carro eu gastava, era um Classic que eu tinha, né? Um carro que é considerado econômico, né? Para a categoria do carro ali. Eu gastava uma média aí de 2.800 a R$ 3.000 mais ou menos, uns R$ 3.000 por mês. E hoje abastecendo, mesmo abastecendo em DC, quanto você está gastando? Carregando na rua, que é mais caro, né? Pelo menos no mínimo aí o dobro do que carregar em casa, eu gasto uma média aí de R$ 1.400 mais ou menos por mês. R$ 1.600 de economia. Só saber fazer conta, né? Exatamente. Sem Exatamente. tirar aí tirando a manutenção do carro também, né? Manutenção do carro é outro diferencial. Exatamente. Tá, vamos lá. Precisou trocar uma peça de um carro a combustão que seja equivalente a uma peça no carro elétrico.
Olha, eu não sei porque eu nunca troquei peça nenhuma no meu carro, né? Nossa, Eu nunca eu nunca gastei dinheiro nem com a palete do carro, mas, olha, deve ser um pouco mais caro, porque é um carro premium, né? Uhum. Então, assim, deve ser um pouco mais caro, mas eu nunca parei para perguntar quanto que era. Mas estraga menos. Oxe, tem Você falou pra mim casos... ontem o valor, o tanto de peça a menos que tem? Eu acho que um carro a combustão, ele tem mais ou menos 2.500 peças móveis. E um carro elétrico tem em torno de, não sei se 250, 300 peças móveis. Então a diferença é muito grande, onde você tem que Sim. ficar de olho, Uhum. né? E outra, como o carro não faz barulho, qualquer barulho diferente que você vai escutar, você sabe que tem um problema, né? Então você já pede para olhar. Agora o carro a combustão, dependendo do carro, faz mais barulho dentro do carro do que fora, né? Então fica mais complicado de se descobrir. É Mas verdade. o consumo, alguns estados, eu estou falando em termos de vantagem para o carro elétrico. Alguns estados dão isenção de IPVA, ou seja, já é um diferencial fantástico em Sim. termos de custo. Os pneus não são aquele absurdo de caro, porque não precisam usar um pneu específico para isso. A gente usa pneu normal, radial, né? Eu troquei os pneus do meu carro com 60 mil, troquei os 4. Gastei R$ 1.600 para trocar os 4 pneus. Hoje, os mesmos pneus estão custando R$ 2.000 os 4, quer dizer, R$ 500 cada um. Eu li ontem na internet. É um preço razoável? Oxe, fantástico o preço. A gente tem ainda um carro a combustão, né? Que eu não rodo quase com ele. Então, só no outro carro, eu já fiz 3 manutenções, 3 revisões e rodei 32 mil quilômetros. Eu já fiz todas as contas, para mim é a quilometragem mais cara que eu já tive até hoje de um carro. Por quê? Porque eu já paguei seguro, que eu pago no outro carro também, né? Mas já paguei revisões e combustível para rodar esse pouca quilometragem e IPVA. Uhum. 2 anos de IPVA, que são caríssimos os IPVAs, né? Eu paguei 3 anos de IPVA. Então, assim, se fizer conta, você vai para o carro elétrico. E você pretende deixar de lado esse carro a combustão, vender e comprar outro carro elétrico? Falei ontem, comentei ontem com alguém, não sei se foi com você, se foi com o seu irmão. Assim, eu não fecho 2025 com um carro a combustão em casa. Quero ter 2 elétricos. E assim, vamos contar assim pela realidade de hoje, né? Você não acha que ter um carro a combustão em casa, assim, meio que de backup, que seja um carrinho ou então um híbrido, não seria melhor? Não. Eu vou te falar por quê. Como eu disse antes, é para quem faz conta, né? Tá. Um IPVA de um carro hoje, 2023, dependendo do carro, você vai pagar R$ 4.500 a R$ 5.000. E você vai precisar de um carro desse quando? Quando você for fazer uma viagem ou de emergência. No meu caso, não precisa, porque lá tem carregador. Mesmo que eu chegar zerado de bateria, eu posso ir em um carregador rápido e abastecer. Não tem problema. Mas, assim, precisou de fazer uma viagem longa, por exemplo, você aluga um carro. Quanto que é a diária de um carro hoje? Ah, 250, R$ 300. Você vai viajar por quantos dias? 10 dias, R$ 3.000. Fica mais barato ainda do que o IPVA que você ia pagar desse carro. E quantas viagens de 10 dias para longe que você faz por ano? Uma viagem, olhe lá, 2 viagens. Então fica muito mais barato você ter um carro alugado do que você manter um carro na sua garagem para você fazer esse tipo de viagem exclusivamente. Uhum. E agora, como agora a malha de carregadores já está bem melhor, né? Aí sim, eu acho que já dá para ficar livre de um carro a combustão. Então, qual que é, assim, o conselho que você dá para quem está querendo comprar um carro hoje? Não digo nem carro elétrico, eu digo um carro hoje. Primeiro, é que carro elétrico não é para qualquer um. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser suprido, vai ter suas necessidades supridas por um carro elétrico. Tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de passar marcha. Eu ainda não acostumei com o seu carro sem barulho. Então, assim, tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de passar marcha, tem gente que gosta de um carro V8, né, bebendo. Tem gente que, não sei o quê, que não acredita naquilo que a gente fala. Ele vai por informações de terceiros que eles nem conhecem. Por isso que eu falo, a experiência do usuário é que tem que ser levada em conta. Né? Nós que somos pioneiros, que pagamos caro demais, inclusive, para sermos pioneiros, né? A gente que tem experiência para poder passar. A gente tem os grupos, né, de WhatsApp, de Telegram, com o pessoal para trocar experiências, e os grupos são melhores do que as concessionárias. A gente tem grupos exclusivos dos nossos carros, por exemplo, como eu tenho um Yuan,
Plus, a gente tem um grupo só de proprietários desse tipo de carro. Por quê? Porque os problemas são comuns. Compartilhados, São né? compartilhados. Os Sim. problemas, né? Aí tem um outro grupo que a gente tem todos os carros, tem híbridos, tem, né, outros carros. E a gente fala, eu costumo dizer que híbrido não me pega, porque híbrido eu falo que é para medroso. É o cara que compra um carro para rodar só no elétrico dentro da cidade, e roda aí no máximo 70 quilômetros, e fica guardando gasolina dentro do tanque, que vai perder, que é infeliz, vai acabar estragando dentro do tanque dele, para rodar quando ele for viajar. Ele nem sabe se vai viajar. Ele quer um carro híbrido para poder não passar necessidade. É o prevenido que não... Que vai pagar caro por isso. Por quê? Porque ele vai cuidar de um carro do motor elétrico do mesmo jeito. E normalmente os motores desses carros híbridos são fracos, né? São aspirados, 1.5. Então, assim, são carros que, para poder você manter o carro numa velocidade legal, para você poder viajar, você vai consumir. Entendi. Eu tenho amigos que têm carro híbrido. Aí o cara fala assim, o carro fez 13 km por litro. Assim, poxa vida, eu tenho um Corolla em casa, um XEI, né? Que é só a combustão, faz 19, faz 18, dependendo do pé. Então é melhor do que um carro híbrido. Então, assim, fazendo as contas, cada um vai ver aquilo que vai lhe atender. Sim. Né? Então, assim, não é que você fez uma escolha errada. Não, você tem que saber fazer a escolha. Né? Ou o híbrido, ou um elétrico, ou um pura combustão. Tem para todo mundo, o mercado está aí, ninguém está aqui falando mal de carro híbrido ou a combustão. Eu estou falando bem do meu carro, que é a experiência que eu tenho, que é a experiência que o Denner tem. A gente não está criticando ninguém que optou por isso. Eu não compraria, porque primeiro eu não tenho medo e eu tenho certeza que a malha hoje de carregadores que existem suprem 100% a minha necessidade. Ô, Denner, e para quem está querendo trabalhar com carro de aplicativo, não tem um carro ainda, você confia de olhos fechados, você fala assim, pode comprar um carro elétrico aqui em Belo Horizonte, que é onde você conhece, que dá para ter? Sim, sim. Inclusive, eu aconselho, né, tipo, vários amigos, assim, próximos e tal, a comprar o carro mesmo. Porque, igual a gente está comentando, né, se a gente for fazer conta mesmo, o carro, ele se paga, tipo, muito rapidamente. Nessas contas mesmo que a gente estava comentando com relação à economia que eu tive de combustível, daí, se a gente for arredondar, né, hoje eu pago R$ 1.400 com energia, pagava 3.000 de gasolina, se eu for colocar aí, tipo, R$ 1.500 de economia por mês, quanto que isso não dá no ano? R$18 mil. Se eu coloco isso num financiamento, que geralmente você não vai ter dinheiro para comprar o carro à vista e tudo, o financiamento é 4 anos, né? O padrão ali, quanto que eu não economizei em 4 anos, levando em consideração que o combustível não vai aumentar, né? Então, assim, dá, sei lá, mais da metade do valor do carro elétrico. Fora que você não tem energia elétrica batizada, né? Exatamente. Você não vai correr o risco de ter um problema com um combustível ruim que você pegou pela frente. Eu lembrei agora, eu ia até, assim, passar um pouquinho mais para frente, mas eu lembrei agora de acho que foi uma coisa que eu vi no Instagram, alguma coisa assim, a respeito de bateria viciada no carro. Existe esse risco de viciar a bateria? Qual que é essa bateria, assim, se for preciso trocar a bateria de um carro elétrico... Esse é um medo que muita gente tem. Olha, pelas experiências que a gente tem, inclusive já tem carros no Brasil com 250 mil quilômetros rodados, que é o caso do Marcos, lá do Diário de Carro Elétrico. O meu carro, que tem 101.500 quilômetros, né? Eu não vi nenhuma diferença de autonomia. E outra, as baterias dos carros, elas são refrigeradas, são diferentes do celular. O carro tem radiador, tem líquido de arrefecimento, então quando a bateria esquenta, a ventoinha vai ligar, vai arrefecer a bateria. Os carregadores, quando injetam muita energia, a bateria esquenta, ele diminui a entrada de energia para a bateria resfriar. Então tem essa diferença em relação ao celular. Então, assim, fiquem tranquilos, não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma bateria, nenhuma marca, mas nos 2 anos que eu estou utilizando o carro, particularmente, né, não tem nada de profissional, é só porque eu gosto mesmo de andar,
Quer dizer, com o carro elétrico eu tenho mais prazer ainda em dirigir. A bateria não teve nenhuma degradação. Vai ter, vai. Segundo estudos que fizeram lá na Austrália, com carros acima de 120 mil quilômetros, a bateria LFP, que é usada no meu carro, perdeu, me parece que 1,7% de capacidade, com 120 mil quilômetros rodados. Ou seja, um carro que ia rodar 400 quilômetros vai rodar 396 quilômetros, mais ou menos, 395 quilômetros. A diferença é muito pequena. É muito pequena. E quanto tempo, mais ou menos, você acha que vai durar assim A garantia do carro é 6 mil quilômetros. A garantia da bateria é 8 mil. A gente costuma dizer que a gente vai morrer e a bateria vai continuar sendo utilizada. A gente lê muito sobre isso, porque a gente se interessa, né? Uhum. Disseram que já tem aí um líquido que desenvolveram, que vai injetar na bateria, a bateria vai regenerar os elétrons que ficaram dispersos ali. Então, assim, já é alguma coisa. Mas é o tipo da coisa. Se você for esperar tecnologia chegar a 500 quilômetros, como já tem, né? A Blazer já tem 500 quilômetros de autonomia. 600 quilômetros, 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, você vai sempre ficar esperando. Então, você nunca vai experimentar, né, Denis? Sim. Então, assim, eu resolvi experimentar. Então, vai lançar um carro de 500 mil quilômetros, de 500 quilômetros de autonomia. Me serve? Ajuda. Se eu puder, troco de carro, não tem problema. Mas a bateria do meu carro tem 8 anos de garantia. Para trocar, troca módulo, não troca a bateria inteira. Então, o módulo deu problema. Você compra um módulo, não sei quanto que está um módulo hoje, vamos supor que seja R$3.000 um módulo. Você troca o módulo. Não é aquela coisa exorbitante que a gente vê de 25 mil, 80 mil. Porque a bateria inteira é cara. Realmente é muito caro. Vamos supor que a bateria tenha 50 módulos. 5 vezes 4, R$200.000, né? Aí fica caro, né? Aí, mas é melhor você pegar outro carro, né? Mas não. Podem ser trocados os módulos. Tem o mecanismo de verificar se aquele módulo está com problema, se não está. E a gente, quando faz a revisão, a gente pede para medir a capacidade da bateria. A última revisão que eu fiz com 85 mil quilômetros estava 100%. Então não tem esse tipo de preocupação. E outra, daqui a 8 anos eu não sei se eu vou estar aqui. Então eu tenho que aproveitar agora. Fala isso não, pai, por favor. Eu tenho que aproveitar agora. Pra mim vai falar uma coisa dessa? O seu avô é um entusiasta. Seu avô falou comigo nesse final de semana, 88 anos. Ele sempre viu o carro carregando lá, ele acha o máximo, né? Toda hora que eu chegava na fazenda e chegava um amigo dele, ele mostrava o carro carregando lá. Falei assim, olha pra você ver, tá abastecendo aqui. Tá abastecendo, ó. Aqui, tá abastecendo aqui, tá carregando aqui. Aí ele falou comigo assim, outro dia, se sair uma caminhonete elétrica, eu vou comprar uma pra mim. 88 anos, e tem cara hoje em dia com 30 anos, 40 anos, que não acredita em carro elétrico, aprenda com meu pai. Isso aí, né? Isso é um ótimo conselho para quem quer comprar um carro elétrico. Gente, vocês têm algum recado para deixar pro pessoal que está assistindo a gente? Seja a respeito do carro elétrico, seja para mandar um beijo, seja um agradecimento. Eu tenho vários colegas lá nos grupos que a gente participa, né, que eu gostaria de lembrar que são investidores nessa área, né? A gente tem, em sociedade, 2 carregadores, tem o Eduardo Ribeiro, lá de Salvador, um cara que mexeu com pneu há muito tempo, um cara porreta. E assim, a gente torna uma legião, né? A gente tem uma comunidade. Né? Um convida para ir na casa do outro, já recebi... Testemunha do carro elétrico. Os caras... Eu recebi o César lá de Corumbá, tava lá em Anápolis, me ligou, falou assim, Walter, você tá em Anápolis? Tô. Eu queria ir te conhecer. Eu falei assim, então vem cá tomar um café e comer um pão de queijo comigo. Ele foi, ele e a esposa dele. E assim, até hoje a gente conversa, tem o Guto lá da Plugrim, lá de Jequié, que abriu um carregador lá em Jequié, é o único que tem, está abrindo agora em Itabuna. Tem o Pedro da Yellow Mob, que é meu parceiro, lá em Brasília. Assim, tem gente demais. Tem o Danilo Guastapaglia, lá da Go Electric, que é fantástico, um cara que sempre me assessorou, sempre me ajudou. O pessoal da Nautiage é o Cristiano, tanto o Felipe, né? O pessoal, assim, super atencioso. Pessoal que tem visão de futuro, pessoal que está crescendo. Aqui em Belo Horizonte me parece que
estão dominando o mercado, Então, né, Dene? acho que é a E empresa são com super mais atenciosos com a carregadores. gente, né? Sim, sim. Viram realmente uma comunidade. É um negócio muito bom. Eu gosto muito da situação de ter um carro elétrico. Ah, legal. E você, Dani? Não, eu queria falar, né, pro pessoal que às vezes tem medo aí, tem receio, né, de ter o carro elétrico, para fazer teste mesmo com o carro. As concessionárias, elas possuem um test drive ali, você consegue ir lá, experimentar o carro, né, dar um passeio, mesmo que curto ali, você tem uma noção de como que é a dirigibilidade do carro. Eu costumo falar que eu sou um conservador, né, com relação a isso, porque eu tenho aqueles receios, né? Nossa, será que vai dar certo? Será que é a hora? Será que eu não tenho que esperar um pouquinho? Eu acho que a maioria das pessoas que ainda tem, que não é um entusiasta, igual o pai do Vivaldo ali, né? É. Tem esse receio de ir para o carro elétrico, né? Fica com certo medo ali. Mas eu também era essa pessoa. Só que quando eu fui fazer conta, eu fui principalmente procurar pessoas que têm o carro elétrico. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais, né? De você perguntar quem vive mesmo na prática aquilo ali, quais são os defeitos, os problemas, as coisas, os pontos positivos e os negativos, né? Eu acho que isso vale muito a pena, essa questão de você procurar quem tem o carro, né? Dirigir se for possível, fazer um teste e tudo, para daí sim você tomar as suas conclusões. Igual o Vivaldo falou mais cedo ali, tem gente que vai preferir um V8, tem gente que vai preferir um carro mais antigo e tá legal, faz parte, né? Vai preferir o híbrido e tal, isso faz parte do mercado. Cada um tem um gosto ali com relação àquilo que deseja ter, né? Mas eu acho que a gente descredibilizar algo novo e tudo, sem principalmente conhecer, né? É algo muito ruim. Eu acho que essa questão do carro elétrico ainda tem muitas fantasias, né? Muitas fake news ali que o pessoal levanta e tudo. Esses dias eu peguei um passageiro que foi engraçado, que ele falou assim, ele perguntou onde que eu carregava o carro, se eu carregava em casa, eu falei que não, por causa do condomínio e tal. E daí ele falou, não, mas se eu morasse lá no seu condomínio, eu também votaria contra para poder colocar. O problema de condomínio é recorrente. A gente vê nos Exatamente. grupos, inclusive ontem, um colega nosso do grupo lá postou que fizeram a assembleia no condomínio dele e ele teve que rebater muita crítica e depois foi aprovado. Ó, É, Aí você faz uma análise técnica, contrata uma empresa para isso, uma especializada nisso, faz uma análise técnica, faz tudo certinho, não tem problema, nunca teve problema de incêndio em carro elétrico no Brasil, provocado pelo carro, não tem problema disso. Muita gente se pega aquilo que é ruim e não procura conhecer, sim. né? Não procura conhecer, principalmente a experiência do usuário, como que a gente está fazendo agora. Não, exatamente. legal. Esse senhor mesmo, ele levantou essa questão, né? Ele falou, não, porque imagina um carro desse pega fogo lá e tal. É porque circula na internet muito vídeo assim, E eu né? falei, o carro a combustão, ele também Ele também pega tem fogo, algo né? lá que faz pegar fogo, né? Então, assim, não se apeguem a isso, né? Busque experiência ali, pessoas que têm o carro. Hoje está mais comum, Também né? mais Na comum. época que o Vivaldo comprou o dele lá, Só tinham talvez ele 100. não tinha Tinha 100 carros elétricos. Pois é, não tinha essa Iguais aos possibilidade de meus. perguntar a uma pessoa que tinha o carro e tudo. Hoje está mais tranquilo. Você pega um Uber aí, que em BH mesmo a gente tem um grupo de motoristas de aplicativo com mais de 150 motoristas de aplicativo aqui em BH, Com carro elétrico? com carro elétrico. Oxe. Então, Uau. assim, hoje você pega um Uber aí, a chance de você pegar um carro elétrico é gigante. Então, pergunta, né? Os Você passageiros... pegou um carro elétrico, né, de Uber? Foi. Conversei com ele, inclusive, essa história é legal, rapidinho. Eu peguei um Uber, né? E eu não lembro se é Geraldo o nome do senhor, ou se é João, não lembro. Depois eu vou até mandar. Eu peguei o telefone dele, porque ele falou assim: ah, eu sou doido pra poder ir pra Porto Seguro, mas eu não sei se eu consigo chegar. Eu falei assim: olha, eu acho que você consegue. Peraí que eu vou perguntar pro meu pai. Eu tava no carro, no trajeto, mandei mensagem pro meu pai, falei: pai, por favor, tem o senhor aqui, motorista do Uber, tá querendo ir pra Porto Seguro, mas ele tá com medo de carro elétrico porque com medo de não conseguir carregar. Meu pai, não, tem tal lugar, tal, Hotel Flotone, que mais? Posto da Mata, Poço da Mata. tem da Neo Charge, tem Teoflotone e tem Ipatinga. Aí, Com esses 3 ele chega lá. sério? Sério. Aí, ó, tá vendo? O senhor já tá sabendo aí, ó. Agora já sabe que dá pra chegar em Porto Seguro.
Minzoto, vou entrar em contato com o senhor, vou te mandar direitinho. O senhor faz, por favor, um trajetinho para poder passar para ele, porque eu acho que essas informações elas têm que ser divulgadas, né? Sim. Essas informações de se dá para chegar, né? Se dá para chegar, por que não? Rio de Janeiro, Né? você vai, Vitória, Compartilhar. Brasília, Porto Seguro, tudo você vai de carro elétrico hoje. Tranquilo. Dá para ir em todos os lugares, né? Tá. Isso é muito legal. Eu vou agradecer primeiro a você, pai, né? Que por ter vindo. Aí lá vou eu chorar de novo. Que pessoa idiota. Eu só sei chorar. Tem lógico. Mas eu sou uma pessoa realmente muito emotiva. Eu acho que é a segunda vez que eu choro em podcast aqui, né, Marcelo? Mas é realmente porque é muito legal te ter aqui no nosso espaço, no Lumina Podcast, e te agradecer por ter escolhido vir aqui para poder divulgar, né, um assunto que é tão importante, tanto para sustentabilidade, economia, né? E também é tão legal o tanto que eu aprendo com você. Obrigada. Nossas conversas são sempre muito, muito cheias de conteúdo, né, pai? Isso para mim é fantástico. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, conversar com meu pai é gostoso demais. Tem vezes que eu ligo no meio da tarde, o que você tá fazendo? Nada. Vamos conversar? Para conversar, né? Legal. E, Denner, também te agradecer por ter vindo. É muito importante a gente saber que é possível, né? Não é só quem viaja que tem um carro elétrico. As dores do carro elétrico, elas são parecidas com as dores de quem tem um carro a combustão, porém a economia é muito maior, Sim. né? Uhum. Então, obrigada por compartilhar com a gente, compartilhar com o pessoal os seus casos, né? As dores do motorista de Uber. E eu tenho certeza, assim, e eu espero que essa comunidade aumente ainda mais na cidade. Sim. Eu já peguei Uber, acho, com 2 carros elétricos. Ainda não peguei com você. Olha só. E olha que eu ando muito de Uber. Mas eu acho que quanto mais, melhor, né? Sim. Tanto para a cidade, para o planeta, para a economia. Enfim, vai ser muito legal. E que a gente, né, continue se encontrando, que vocês voltem outras vezes para a gente poder conversar daqui pouco tempo para saber como que tá essa evolução do carro elétrico aqui na cidade. E agradecer a você que esteve com a gente até agora também, assistiu esse episódio, que foi muito gostoso, foi uma conversa, assim, cheia de informações, também muito carinho, muita emoção. E fica aqui o nosso convite para você gravar seu podcast no Lumina Studio. Entre em contato com a gente, que será um prazer te receber. Até a próxima!